Números capítulo 35. Disse o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: dá ordem aos filhos de Israel, que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas para habitarem. Também dais aos levitas arrabaldes em redor das cidades. E terão eles as cidades para habitarem, e os arrabaldes delas serão para o seu gado, e para a sua fazenda, e para todos os seus animais. Os arrabaldes das cidades que dareis aos levitas se estenderão, do muro da cidade para fora, 1000 côvados em redor. Medireis fora da cidade, do lado oriental, 2000 côvados, do lado do sul, 2000 côvados, do lado ocidental, 2000 côvados, e do lado do norte, 2000 côvados, ficando a cidade no meio. Isso terão por arrabaldes das cidades. Entre as cidades que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, que dareis para que nelas se acolha o homicida. Além destas, lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrabaldes. Quanto às cidades que dareis da possessão dos filhos de Israel, da tribo que for grande tomareis muitas, e da que for pequena tomareis poucas. Cada uma, segundo a herança que receber, dará das suas cidades aos levitas. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, designareis para vós cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que se acolha ali o homicida que tiver matado alguma pessoa por erro. Estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que não morra o homicida antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. Das cidades que dareis, 6 serão para refúgio. Dareis 3 cidades além do Jordão e 3 cidades na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão essas 6 cidades por refúgio aos filhos de Israel, e ao estrangeiro e ao peregrino no meio deles, para que se acolha ali todo aquele que matar alguma pessoa por erro. Se, porém, alguém ferir outrem com instrumento de ferro e morrer, homicida certamente o homicida será morto. Se o ferir com pedra na mão, de que possa morrer, e morrer, homicida certamente o homicida será morto. Ou se o ferir com instrumento de madeira na mão, de que possa morrer, e morrer, homicida certamente o homicida será morto. O vingador do sangue, ele mesmo matará o homicida. Encontrando-o, o matará. Se, porém, alguém empurrar a outrem de ódio, ou lhe atirar alguma coisa, de lying in wait, e morrer, ou se o ferir por inimizade com a mão, e morrer, certamente será morto aquele que o feriu. Homicida o vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Mas, se alguém empurrar a outrem subitamente, sem inimizade, ou sobre ele lançar algum instrumento, sem estar de emboscada, ou, sem o ver, deixar cair sobre ele qualquer pedra, de que possa morrer, e morrer, não sendo seu inimigo, nem procurando o seu mal, então a congregação julgará entre o homicida e o vingador do sangue, segundo estas leis, e a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à cidade do seu refúgio, a que se acolhera. E ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o óleo santo. Porém, se o homicida de qualquer maneira sair dos limites da cidade do seu refúgio, a que se acolhera, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da cidade do seu refúgio, e o matar, não será culpado de sangue, porquanto o homicida deverá ficar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas, depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará para a terra da sua possessão. Estas coisas vos serão por estatuto de direito perante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Se alguém matar a outrem, pelo depoimento de testemunhas, se matará o homicida. Porém, uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. Não aceitareis resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte. Pois,
certamente morrerá. Tampouco aceitareis resgate por aquele que se acolheu à cidade do seu refúgio, para que torne a habitar na terra antes da morte do sumo sacerdote. Não profanareis a terra em que estais, porque o sangue profana a terra, e nenhuma expiação se pode fazer pela terra, por causa do sangue que nela se derramar, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel.